Simbora, turma, acho que agora vai. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico, hoje, 4 de março de 2024. Vou ser bem breve aqui por conta do horário, 10 horas e 5 minutos pelo fuso horário de Brasília. Grande abraço para vocês que estão nos acompanhando ao vivo. Forte abraço também para todos que posteriormente vão ter a oportunidade de assistir um pouco dessa semana dos principais acontecimentos geopolíticos. Eu não sei se alguém acompanhou, mas a mídia estatal da Rússia, a mídia russa, na verdade, que é muito ligada ao governo do Vladimir Putin, tem vindo numa campanha muito frenética, porque agora no mês de março teremos eleições presidenciais na Rússia e Vladimir Putin possivelmente ele sairá como o candidato vitorioso. O que se diz é que o grande desafio do Vladimir Putin não é vencer a eleição, mas conseguir que a população saia de casa para votar, porque se a adesão for alta, isso acaba dando uma certa legitimidade ao pleito. E se a adesão for baixa, bem, se os russos não comparecerem às ruas, ou às urnas, desculpem, isso pode ser aí um recado para o presidente, que entre idas e vindas, entre presidente e primeiro-ministro, ele encontra-se no poder desde meados do ano de 2000, ou seja, 24 anos no cargo, podendo seguir agora por mais um processo eleitoral. O que chama atenção para essa semana, e eu queria conversar com vocês aqui, é sobre essa divisão interna da OTAN. Só para lembrar vocês que a OTAN foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos para ser uma aliança militar capitalista ocidental defensiva. Em contrapartida, a União Soviética criou o que a gente chama de Pacto de Varsóvia, uma aliança militar também defensiva, seguindo os moldes da OTAN. Enfim, só que, acabada a Guerra Fria, a OTAN cresceu demais. A OTAN hoje deve ter aí seus 32 países membros. No ano passado recebeu a Finlândia e agora, na última semana, a Suécia recebeu o aval para que possa entrar também para a organização. Existem divisões porque a França do Emmanuel Macron soltou declarações dizendo que poderia mandar soldados franceses para a Ucrânia. Aí agora a Alemanha do Olaf Scholz acaba de anunciar de que não vai fornecer algumas armas para a Ucrânia, incluindo um sistema de mísseis muito poderoso. Eu estava lendo aqui, um sistema que é caro e muito poderoso, exatamente para evitar esse embate com Vladimir Putin. Então, para a OTAN, o que parece, o que o desafio agora é encontrar uma espécie de combinação de novas armas e apoio financeiro, sem provocar um confronto direto com Vladimir Putin. Esse cenário, essa dança, esse contexto, esse samba é muito difícil de ser, de certa forma, alcançado. Então, a Alemanha já forneceu armas para a Ucrânia, mas disse que vai restringir o acesso de algumas armas consideradas mais poderosas. Então, existe uma divisão, sim, dentro da OTAN, a partir do momento que você tem mais de 30 países membros. Basta dizer para vocês que a Turquia é membro da OTAN. A Turquia, que tem uma relação muito boa com Vladimir Putin, o Erdogan, e que também recentemente deu declarações apoiando o Hamas, dizendo que o Hamas não era um grupo terrorista e que era um grupo de resistência dentro da Palestina, e fazendo críticas abertas e muito fortes, não só ao governo de Israel, porque críticas ao governo de Israel existem ao Benjamin Netanyahu, mas críticas ao próprio Estado de Israel por si só. E isso chama atenção porque a Turquia é membro da OTAN. O que é que chama atenção também? Bora lá. A imprensa russa soltou um áudio de 38 minutos constrangedor. Constrangedor demais. Uma conversa telefônica interceptada de 38 minutos entre o chefe da Força Aérea da Alemanha e outros oficiais. E aí a imprensa russa publicou esse áudio. Só para dar uma ideia a vocês, foi um constrangimento muito grande, porque na conversa eles falavam abertamente sobre a Rússia e sobre estratégias dentro da Ucrânia. Inclusive, no áudio, o chefe da Força Aérea Alemã
disse categoricamente que tinha documentos que provavam que o Reino Unido estava intervindo, estava com a relação direta nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, a exposição foi em relação ao próprio governo da Alemanha, ao governo da Grã-Bretanha e também ao governo francês, que também foi citado. Para piorar, a Alemanha disse, olha, o áudio é autêntico, a gente não vai negar, a gente não vai comentar sobre o conteúdo, inclusive uma discussão sobre o possível envolvimento da Alemanha caso essa guerra voltasse a crescer, voltasse a esquentar. Mas o que chamou mais atenção, eu estava vendo aqui, é que nesse contexto, esse diálogo de 38 minutos aconteceu através de uma linha que não era considerada segura. Então, uma linha aberta, dando aos russos uma forma fácil de envergonhar o líder da Alemanha. Falaram por uma linha aberta, essa linha foi interceptada e a Rússia foi lá e, de forma proposital, vazou esse áudio, colocando a Alemanha numa saia justa. Portanto, lembrar que a Alemanha no pós-guerra, ela basicamente não investiu na questão militar. Alemanha, Japão, os países que perderam a Segunda Guerra Mundial. Mas de tempos para cá a situação mudou. A Alemanha tem investido muito forte no militarismo, e o Japão também. O Japão, que tinha deixado de lado a questão militar, voltou a investir fortemente nesse contexto, de olho na Coreia do Norte e também de olho na China, beleza? Notícia também já esperada, nós tínhamos antecipado sobre isso, falado sobre isso no grupo do WhatsApp. Quem está no grupo hoje, bem cedinho, 6 da manhã, eu gravei um áudio dizendo que havia expectativa. A Suprema Corte dos Estados Unidos liberou o Donald Trump para que ele pudesse participar das eleições. E antes que alguém diga, é porque Trump ele escolheu os juízes da Suprema Corte. Não. A decisão ela foi unânime. Ou seja, os juízes tidos como conservadores e juízes também dentro da Suprema Corte que são considerados progressistas e que tinham sido escolhidos por governos anteriores. A decisão foi unânime. Basicamente, o entendimento da Corte é que a justiça estadual, ou seja, a justiça de um estado, não pode barrar candidatos a cargos federais. Repetindo, a justiça estadual ela não pode barrar candidatos a cargos federais. A decisão da Justiça do Colorado tinha deixado Donald Trump inelegível para concorrer no estado, ele não poderia concorrer nas primárias. Outros estados tinham tomado uma decisão semelhante, levaram o caso para a Suprema Corte, e a Suprema Corte disse, olha, quem pode legislar sobre isso é o Congresso Nacional, é o próprio Capitólio por si só. Não cabe à Justiça Estadual entrar nesse mérito, e se esse mérito for por vias judiciais, a decisão, já que o cargo é para presidente, que o cargo é federal, cabe à Suprema Corte. Então, já era esperado. A notícia para Trump foi muito boa, ele disse um grande dia para a América, uma grande vitória, porque amanhã, terça-feira, ou hoje, a depender de quem estiver assistindo, é o dia da super terça, quando milhares de eleitores de 15 estados e de um território vão votar ao mesmo tempo nas prévias. Ainda não é eleição, ainda é a prévia eleitoral. Ele deve ser escolhido pelos republicanos, Joe Biden pelos democratas. Joe Biden eu ainda acredito que possa desistir ao longo do processo até o mês de agosto. Um homem nascido em 1942 e que tem mostrado dificuldades, e tem a questão, para muito além da idade, tá, gente? Para muito além da idade. A questão mesmo da rejeição, enfim, a questão da fronteira, a questão das drogas, a questão do sistema de saúde, que são problemas que não são de Joe Biden, são problemas que são também de governos anteriores, mas por hora os americanos relacionam muito ao governo dele, e a tendência é que Trump ele possa seguir nessa questão. 6 dos 9 magistrados da Suprema Corte são conservadores, sendo que 3 deles foram indicados pelo próprio Trump. Mesmo juízes progressistas, contudo, posicionaram-se contra a decisão do Colorado, que barrava o empresário. Parte dos magistrados ainda pediu que o Congresso aprove leis para delimitar a aplicação da 14ª emenda. A 14ª emenda, ela fala sobre
impedir candidaturas ou impedir a ocupação de cargos públicos, inclusive federais, de pessoas envolvidas em revoltas, rebeliões, guerras civis, secessões e afins. Tranquilo, turma? É isso? É isso aí. Há alguma dúvida? Michelle Obama como candidata. Não acredito. Chegaram a cogitar bastante o nome dela. Ela já se posicionou contrária a essa ideia. Barack Obama não pode, porque Barack Obama já participou de 2 processos, teve 2 mandatos, então ele não poderia ir para o terceiro. É isso. Aí o pessoal começa a comparar com o Brasil e tudo mais. É isso, turma. É isso. Coloco muitas alternativas ao Joe Biden. Eu há muito tempo que digo, se ele for candidato, perde. Eu ainda considero que ele não vá se candidatar. Tem até agosto. Tudo pode acontecer. Acredito que os democratas não vão ter tempo de escolher uma candidatura competitiva, capaz de bater de frente com a candidatura de Trump. Tranquilo, turma? É isso. Vou indo. Audiência maravilhosa, extraordinária. A geopolítica não tem sido o fator decisivo nas eleições americanas. As questões domésticas têm pesado muito mais. Pessoal, eu vou postar na história aqui do Instagram um programa aqui de Recife, do grande comunicador da maioria, Geraldo Freire. Eu participei de um programa hoje, durou 1 hora, 40 minutos na média, muito legal, com 2 grandes professores, tá? Falando sobre as guerras, século XXI, as guerras, século XX. Eu gostei demais do resultado. E aí o pessoal da produção me mandou o link, eu vou colocar para quem quiser ouvir no formato de podcast, tranquilo? E quem quiser participar do meu grupo, o link está na bio, é pelo WhatsApp. Algumas pessoas perguntam, dá para acompanhar? Dá. A gente posta na maioria dos dias, tem postagem por áudio e postagem escrita, tem enquete, já teve aula exclusiva pelo Zoom, é bem bacana. Quem quiser experimentar, o link está na bio, tá bom? Beleza, turma? Um cheiro para todos vocês. Me pediram também para falar sobre a questão de Gaza. A pressão pelo cessar-fogo está muito grande. A vice dos Estados Unidos resolveu aparecer, a Kamala Harris, e ela fez uma declaração bem forte. Os americanos seguem como os grandes fiadores, grandes aliados de Israel no contexto do Oriente Médio, mas ela pressionou demais com as declarações pelo cessar-fogo. Israel quer a lista de reféns que o Hamas diz ter. Acredita-se que alguns ou muitos dos reféns não estejam mais vivos e então não teriam como ser, de alguma forma, devolvidos ou usados em algum tipo de negociação. Mas a pressão pelo cessar-fogo cada vez é maior. Tá? Cada vez maior. Vice-presidente Kamala Harris encontra-se com Gantz, que é da oposição, e expressa profunda preocupação com a crise humanitária em Gaza. É isso, tá bom? A gente vai trazendo para vocês outras informações. Beleza? Eu falei, Daniel, da escuta alemã. Vazou o áudio. Ficou feio demais para a Alemanha. Um desastre. Tá bom? Beijo, vou indo. 19 minutos. Vou colocar o vídeo aqui para vocês. Quem quiser mandar perguntas, tá? Não se ofendam. Não gastem energia. Uma dica, vão estudar. Estudem. Estudar pode não ser confortável, mas faz um bem danado. Transforma. Vão trabalhar. É bom também. Cuidar da família. Cuidar da saúde. Não gasta energia, não. Tá bom? Tranquilo? É isso. Valeu. Forte abraço. Fui.
Simbora!